nas vastas e silenciosas coxilhas do Rio Grande do Sul, em 1985, onde o tempo parecia se mover no ritmo lento do vento minuano e o eco das tradições gaúchas ainda ressoava forte. Um fazendeiro, movido mais pela ganância do que pela fé, estava prestes a desvendar um segredo guardado por décadas. Imagine um homem prático, focado em terras e lucros, que compra uma tapera abandonada, um punhado de ruínas esquecidas pela história, e dentro dela encontra não um tesouro material, mas algo infinitamente mais valioso, a prova viva da fé inabalável de uma família. Você consegue conceber como uma curiosidade por um segredo enterrado em escombros pode levar à descoberta de uma devoção tão profunda a ponto de transformar a vida de um cético? Parece um enredo de lenda campeira, mas essa história, com sua reviravolta de mistério e redenção, aconteceu de verdade, marcada pela providência divina e pela resiliência humana, no interior do nosso Brasil há pouco mais de 30 anos. Antes que essa jornada nos leve por campos dourados e almas marcadas, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história é a prova irrefutável de que a fé mais pura pode florescer nas ruínas mais desoladoras e que Deus se revela nos detalhes mais sutis. E me conta aqui nos comentários, você já descobriu um segredo inesperado que transformou sua fé ou sua visão de mundo? Vou adorar saber até onde a verdade pode nos levar. A história que vou te contar se desenrola nas paisagens grandiosas do Pampa Gaúcho, próximo à pequena e acolhedora cidade de Bagé, em 1985. Era uma época de desafios e transformações para o agronegócio brasileiro. A ditadura militar chegava ao fim. A inflação era uma sombra constante, mas a produção rural continuava sendo a espinha dorsal da economia local. Nas fazendas, a vida seguia seu curso, com a lida no campo ditando o ritmo, os rodeios e as festas gaúchas celebrando a cultura, e a religiosidade, muitas vezes simples e profunda, marcando a alma do povo. No meio dessa realidade, vivia um homem que personificava a força e a astúcia do fazendeiro gaúcho, Coronel Ramiro Almeida. Com seus 58 anos, o rosto curtido pelo sol e pelo vento, e um olhar penetrante, Ramiro era conhecido por sua perspicácia no negócio, sua sede insaciável por expandir suas terras. Dono de uma das maiores estâncias da região, a querência amada, ele era respeitado por sua inteligência, mas também temido por sua dureza e sua falta de sentimentalismo quando o assunto era lucro. Para Ramiro, a terra era dinheiro e tudo mais era secundário. A fé, para ele, era uma formalidade, algo para as mulheres e para os domingos, sem grande impacto na dura realidade do dia a dia. Ramiro tinha um olho para oportunidades como ninguém. Certo dia, ouviu falar de uma propriedade vizinha, pequena e há muito abandonada, que estava à venda por um preço irrisório. O terreno não era grande, mas estrategicamente importante para ele, pois ligaria duas partes de sua estância. A propriedade era conhecida localmente como Fazenda das Palmeiras, mas o que realmente definia era a velha tapera, uma casinha de madeira em ruínas, quase engolida pelo mato, que parecia mais um fantasma do passado do que uma construção. Reza a lenda, sussurravam os mais antigos, que a tapera era assombrada, que guardava um segredo, mas Ramiro desdenhava de superstições. Para ele, era apenas um pedaço de terra a ser incorporado. Ele comprou a propriedade sem hesitar, movido apenas pela lógica da expansão. O antigo proprietário, um homem já idoso e cansado, fez um único pedido estranho. Coronel, pode usar a terra como quiser, mas se encontrar algo na tapera, peço que me avise. Aquela casa guarda uma história que não pode ser esquecida. Ramiro assentiu, impaciente. Histórias? Bobagens. O que ele queria era derrubar as ruínas, expandir seu pasto. Mas a curiosidade, mesmo em um homem tão pragmático, é uma semente teimosa. Algo no tom do velho fez hesitar. Ramiro enviou alguns peões para limpar o terreno e derrubar a tapera. No entanto, quando eles tentaram se aproximar da velha casa, uma série de contratempos inexplicáveis começou a acontecer. Ferramentas quebravam, máquinas enguiçavam sem motivo aparente. Um dos peões torceu o tornozelo de forma boba. Superstição? Coincidência? Para os homens do campo, crentes em lendas e mistérios, era um sinal. Coronel,
Essa tapera não quer ser derrubada, disse um dos peões, com a voz carregada de temor. Ramiro bufou, irritado. Ele não tolerava atrasos ou crendices. Besteira. Eu mesmo vou lá. Se algo está atrapalhando, vou descobrir o que é. Decidiu ele próprio inspecionar a tapera, acompanhado apenas de seu fiel capataz, o experiente Zé Trovão, um homem mais velho, de poucas palavras, mas com uma fé profunda e silenciosa. A tapera era um esqueleto de madeira e barro, com o telhado parcialmente desabado e janelas vazias que pareciam olhos ocos. O mato havia invadido o interior, e a poeira de décadas cobria tudo. Enquanto Ramiro resmungava sobre a inutilidade da estrutura, Zé Trovão, com seu olhar atento, percebeu algo estranho. No que deveria ter sido o centro da casa, sob uma pilha de madeiras e barro, havia um pequeno montículo de pedras, cuidadosamente arranjadas, como um pequeno altar. E no topo, quase invisível sob a sujeira, algo brilhava. Ramiro, intrigado, mandou Zé Trovão cavar. Com cuidado, o capataz removeu as pedras e encontrou uma caixa de madeira rústica, mas surpreendentemente bem preservada. Dentro dela havia um diário. Não um diário comum, mas um caderno grosso, com a capa de couro puído, amarrado com um barbante. A primeira página, escrita à mão com uma caligrafia elegante, dizia: Diário da família Pereira, nossa jornada de fé e esperança. A data na primeira entrada era de 1920. Ramiro, que esperava algo de valor material, bufou. Mas a palavra fé e a antiguidade do objeto o prenderam. Ele e Zé Trovão começaram a ler o diário ali mesmo, sob o sol da tarde, no meio das ruínas. As primeiras páginas contavam a história de Antônio e Maria Pereira, um jovem casal que havia se mudado para aquela tapera em 1920, sonhando em prosperar na terra gaúcha. O diário era escrito por Maria, e suas palavras eram um testemunho tocante de amor, trabalho, acima de tudo, de uma fé inabalável. Eles eram extremamente pobres, mas ricos em espírito. A cada dificuldade, uma seca, uma doença no gado, uma colheita perdida, Maria registrava as suas orações, a sua confiança em Deus e as pequenas bênçãos que recebiam. Ramiro, acostumado à crueza dos negócios, sentiu-se estranhamente envolvido pela pureza daquelas palavras. Zé Trovão, por sua vez, ouvia com reverência, seus olhos brilhando com uma compreensão que Ramiro ainda não possuía. A cada página, o segredo da tapera se revelava. Não era um tesouro de ouro, mas um tesouro de fé. O diário continuava, revelando a rotina árdua da família Pereira. Eles tiveram 3 filhos, e cada nascimento, cada pequeno avanço na lavoura, era celebrado como um milagre. A tapera, tão humilde por fora, era um santuário de oração. Maria escrevia sobre as noites em que a família se reunia ao redor de um lampião, lendo a Bíblia e cantando hinos, pedindo a Deus por proteção e provisão. Em 1932, veio a grande crise, e com ela, uma seca devastadora que atingiu o Rio Grande do Sul. O diário de Maria detalhava o desespero crescente, a terra rachada, a fome se aproximando. As outras famílias da região começaram a ir embora, vendendo suas terras por qualquer preço, desistindo de tudo. Mas os Pereira não. Maria escreveu: Enquanto houver um fio de esperança em nossos corações, enquanto pudermos orar, não nos moveremos daqui. Esta terra é a nossa promessa e Deus é o nosso provedor. Ramiro, lendo aquilo, sentiu um desconforto. Ele, um homem que compraria qualquer terra por um bom preço, não conseguia entender tamanha teimosia, tanta fé em algo tão abstrato. O ponto de virada na história do diário veio com um relato dramático. Em meio à seca, o filho mais novo dos Pereira, o pequeno Joãozinho, de apenas 5 anos, adoeceu gravemente. A febre alta o consumia, e os médicos da cidade vizinha já haviam desistido. Maria escreveu as páginas mais dolorosas do diário, clamando a Deus pela vida do filho, prometendo que, se ele fosse curado, a família dedicaria suas vidas a espalhar a palavra do Senhor. Ramiro, que havia perdido um filho na infância, sentia um aperto no peito ao ler o desespero daquela mãe. E então, o milagre. Maria descreveu como
Numa noite de oração incessante da família, o pequeno Joãozinho começou a suar frio e a febre baixou. No dia seguinte, ele estava fraco, mas fora de perigo. O diário terminava com Maria agradecendo a Deus, reafirmando sua promessa. A família Pereira não prosperou em riqueza material, mas se tornou um exemplo de fé para a pequena comunidade ao redor. Eles viveram ali por mais 20 anos, sempre na tapera, até que os filhos cresceram e foram buscar seus próprios caminhos, levando a fé de seus pais para outras terras. A tapera, então, ficou vazia, mas a história de sua fé permaneceu. Ramiro fechou o diário, um silêncio pesado caindo sobre ele. Zé Trovão, que havia escutado cada palavra com os olhos marejados, quebrou o silêncio. Coronel, essa terra não é só terra, é um pedaço de céu. A família Pereira, com sua fé, transformou essa tapera num templo. Ramiro, pela primeira vez em muito tempo, não teve uma resposta cínica. O diário o havia atingido de uma forma que ele não esperava. Ele, que só pensava em lucro e expansão, agora via aquelas ruínas com outros olhos. Ele se lembrou do pedido do antigo proprietário, que era um dos filhos de Joãozinho, o menino curado. Ele não queria que a história fosse esquecida. Naquela noite, Ramiro não dormiu. As palavras de Maria Pereira ecoavam em sua mente. A fé, a perseverança, o milagre de Joãozinho. Ele se viu refletindo sobre sua própria vida, sobre sua busca incessante por riquezas que, no fim, pareciam vazias. Ele, um homem tão orgulhoso, começou a questionar seus próprios valores. Será que havia algo mais na vida do que terras e gado? Nos dias seguintes, Ramiro não derrubou a tapera. Em vez disso, começou a limpar o local com as próprias mãos, acompanhado de Zé Trovão. Ele decidiu restaurar a casinha, não para morar, mas para preservar a memória da família Pereira. Contratou artesãos da região para reforçar as paredes, consertar o telhado, restaurar as poucas mobílias que haviam sobrevivido. Ele transformou a tapera em um pequeno santuário, o Museu da Fé dos Pereira, com o diário exposto em uma vitrine. As pessoas da região, que antes viam Ramiro como um homem frio, começaram a notar a mudança nele. Ele estava mais acessível, mais humano. Começou a frequentar a missa na pequena capela da estância, algo que não fazia há anos. A semente da fé, plantada pelas palavras de Maria Pereira, começou a germinar em seu coração. Ele sentiu uma paz que o dinheiro jamais havia comprado. O mistério da tapera havia se revelado como uma lição de vida. Os anos se passaram. A tapera restaurada se tornou um local de peregrinação para muitos. Pessoas vinham de longe para conhecer a história da família Pereira e se inspirar em sua fé. Ramiro, o coronel Ramiro Almeida, transformou-se. Ele se tornou um defensor da fé, um benfeitor da igreja local e um homem que, em vez de apenas expandir suas terras, passou a cultivar algo muito mais valioso, a esperança e a solidariedade na comunidade. Ele contava a história dos Pereira com um brilho nos olhos, a voz embargada pela emoção. Eu vim para derrubar uma casa, mas Deus me fez construir um templo no meu próprio coração. Ele costumava dizer. Aquele cético, movido pela ganância, encontrou na humildade da tapera e na fé inabalável de uma família o verdadeiro propósito de sua vida. Ele aprendeu que nem todo tesouro é de ouro, e que as maiores riquezas são as que não podem ser compradas, mas sim cultivadas no espírito. Ele se tornou um pai espiritual para muitos jovens da região, um mentor que falava sobre a importância da fé e dos valores humanos. A história do segredo da tapera e da família Pereira é um testemunho vivo e emocionante de que Deus, em sua infinita sabedoria, escreve certo por linhas tortas e que seus planos são inescrutáveis. É a prova de que mesmo nas ruínas mais desoladoras, em meio à pobreza e ao esquecimento, a fé pode acender uma luz inextinguível, e que o amor e a perseverança podem transformar a história de uma família em uma lenda de esperança para muitas gerações. Ramiro veio para derrubar, mas pela graça de Deus e pela bondade de almas puras, encontrou a maior riqueza que um ser humano pode ter, a renovação de sua própria alma e a fé que ele havia perdido ou nunca realmente encontrado. É um lembrete poderoso de que todos merecemos uma segunda chance de enxergar o mundo com outros olhos e que,
Às vezes, os segredos mais profundos estão escondidos não em riquezas materiais, mas na simplicidade da fé. Você acredita que encontros assim são meras coincidências? Sou obra do plano maior de Deus. Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar saber o que você pensa e quais suas próprias experiências de fé. Se essa história tocou seu coração, se te fez chorar de emoção e te fez acreditar que a fé pode mover montanhas e transformar vidas, não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas histórias inspiradoras, ativar o sininho de notificações para ser avisado sobre novos vídeos e compartilhar essa mensagem de esperança com aquela pessoa querida que precisa de uma dose de fé e coragem hoje.